neste novo ano a bondade do Senhor. Pai, que a tua bondade nos cubra, Senhor. Pai, como passaste, Senhor, diante de Moisés, trazendo a glória da tua presença, para, Senhor, ver a tua bondade e, Senhor, derramar a tua bondade para quem está do nosso lado. Pai, que neste ano, Senhor, haja o fruto do Espírito, Senhor, da bondade tua, Senhor. Pai, que o teu amor neste ano possa contaminar todos que estão ao nosso redor. Que o teu amor seja tão intenso em nós, Senhor, que ele possa alcançar aqueles que não são alcançáveis. Pai, eu proclamo que esse ano será o ano da bondade do Senhor, da misericórdia e da graça. Senhor, que sejamos tocados nesse ano, que sejamos constrangidos nesse ano a amar a Ti com intensidade, a buscar uma coisa, que é a coisa mais importante, Senhor. Pai, que o nosso coração se encha de desejo de uma só coisa, Senhor, que é a Tua presença, Senhor. Que Teu Espírito nos leve nesse rio poderoso do Espírito Santo, que nos leve para longe de todo ressentimento e mágoa. Pai, que o cântico esteja nos lábios de cada um, que o cântico novo brote, um cântico de louvor, um cântico de alegria, um cântico de vitória, um cântico de liberdade, proclamando a bondade do Senhor. Aleluia, Senhor, glórias a Ti, Senhor. Exaltado Tu és, santo Tu és, Senhor, separado de todo mal. A bondade está em Ti, Senhor, e nós estamos em Ti. Por isso eles precisam ver a bondade sobre nós. Por isso o mundo precisa ver o amor dos irmãos. Porque então eles crerão no Deus dos céus. Aleluia, Senhor. Você pode se assentar. Glórias a Deus, louvado seja. Que a paz de Jesus seja o árbitro no teu coração para todas as tuas decisões. Que seja a paz de Jesus, não a paz do mundo, mas a paz de Jesus, seja o árbitro que dirija a sua vida. Amém? Então é a proposta dessa série, que é uma coisa nova, é que você olhe para o alto primeiramente. Que você comece um novo ano olhando para o alto. E para este alto você permaneça até o final do ano. E aí terá uma nova proposta de Deus. E essa série também, ela propõe para você que você olhe para frente. Para frente, porque nós às vezes terminamos um ano e não concluímos esse ano no nosso coração. Porque às vezes esse ano não foi como nós gostaríamos. E aí então nós não fechamos. E aí quando muitas pessoas elas não têm um período de férias, ela precisa em Deus fechar o ano de 2023. Porque senão você está em 2024, mas parece que você ainda está em 2023. Porque não houve um fechar de ciclo dentro do seu coração.
Então parece que você está ainda, que tipo assim, não fez diferença nenhuma. O final do ano, a comemoração, é para que você feche um ciclo da sua vida, para entrar num novo, para que você possa começar de novo, para que você possa ter oportunidade de começar tudo de novo. Tudo de novo. É essa sensação, porque no final de um ano e no começo do outro ano, existem muitos sentimentos no nosso coração. Existem sentimentos de pesar por coisas ruins, existem sentimentos daquilo que nós falhamos e que não gostaríamos de ter falhado. Existem sentimentos de falta de sucesso em algumas áreas, frustrações pelas expectativas que nós mesmos tínhamos. Então, existem essas frustrações, essa mistura de sentimentos. Mas também, por outro lado, nós poderíamos ser assim, bons momentos que nós tivemos em 2023 que poderiam se repetir. Não tem também esse tipo de sentimento? Poxa, isso eu gostaria que se repetisse. Falhas que nós tivemos neste ano passado que nos ensinaram. Agora eu entendi que dessa maneira não deu certo. Então, são sentimentos também que nos levam para frente. E também sucessos que nos ensinaram a perseverar. Então, o final de um ano e o começo de um outro, o final de um ano, ele nos dá essa oportunidade de fazer uma leitura sobre as nossas vidas, sobre as circunstâncias e começar de novo. E isso é algo maravilhoso, porque em Deus, Ele diz, lá em Isaías 43, 19, diz: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz e porventura não percebestes? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Quando há essa expressão de Deus, eu coloco um caminho no deserto, quer dizer, eu faço tudo. Onde não tiver, eu coloco. E é com essa perspectiva que nós devemos começar um ano. É com esse sentimento de que se eu não conseguir, mas eu vou conseguir. Eu posso conseguir, eu vou lutar de novo. E é isso que deve mover a nossa vida. Iniciando então esse ano, nós vamos olhar para o alto em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós vamos olhar para frente. E em terceiro, que é a proposta dessa série, nós vamos olhar para os lados. Né? Que para os lados existe muita coisa importante que nós precisamos olhar. Então, nessa série, nós vamos hoje tratar do olhar para o alto. No próximo domingo, olhar para frente, encerrando a série, olhar para os lados. A palavra de Deus nos diz, ali em Colossenses, pensai nas coisas lá do alto. Sabe quando tem toda e qualquer dificuldade diante de nós? A primeira coisa é pensar nas coisas do alto, que torna mais fácil. É pensar que nós não estamos sozinhos, pensar que nós não dependemos somente da força do nosso braço. Então, por isso é importante, como diz o texto, olhar para as coisas, pensar nas coisas lá do alto. Você pensa nas coisas daqui e existem momentos que você entristece pensando nas coisas daqui. Mas no mesmo momento você pode pensar nas coisas lá do alto. É onde vêm todas as coisas para nós. É lá do alto que vem. E há um texto que diz, que é a continuação do versículo, capítulo 43. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Veja, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo, vocês não reconhecem? Até no deserto eu abro um rio e no ermo, quer dizer, onde não há nada. Voltando a repetir o versículo 19, vou ler mais para frente. Não importa como foram os nossos dias, até poucos minutos atrás. Você sabe que já se passou alguns minutos, então já ficou no passado. Já passou. Aquilo que você viveu agora bem de manhãzinha já passou. Já passou. Então, nós temos cada minuto da nossa vida para experimentar esse novo de Deus. E é esse Deus que fala que Ele faz coisas novas. Então, nós somos filhos deles e nós devemos ser um povo de coisas novas. Nós vamos ver hoje que a coisa mais importante
Mas o importante é que nós podemos, e essa é a proposta, que você comece tudo novo, uma coisa nova. É esse o desejo na preparação da série, é esse o desejo. Olhe tudo agora, coloque esse pano de fundo, uma coisa nova. Então, tudo na sua vida, olhe como se fosse novo. Olhe como se fosse a primeira vez, todas as coisas da sua vida. E talvez, com certeza, o Espírito Santo vai colocar uma visão nos seus olhos diferente. Talvez aquilo que você olhava, você vai olhar diferente. Às vezes eu vou dormir com uma inquietação no meu coração, e aí de repente, sabe, uma nuvem, aquelas nuvens escuras que não é do Senhor, elas começam a querer escurecer os caminhos da gente. Numa situação, e começa a querer escurecer. E aí você começa a olhar, que dificuldade, nossa, puxa, mas e se lá na frente? Aí você começa a ficar sobre aquela nuvem. Mas daí, de repente, eu acordo, cadê aquela nuvem? Sumiu. E quando eu acordo, eu começo a olhar diferente. E aí eu vi que Deus ministrou no meu coração à noite. À noite Ele ministrou. Por quê? Porque Ele quer que a gente viva as coisas novas, que tudo se faça novo. E Ele diz, eu estou fazendo uma coisa nova. E Ele está fazendo, porque viver com Deus é em novidade de vida. E para começar uma história, você precisa encerrar a antiga. Você precisa deixar as coisas. Você não pode carregar. Se ficou ressentimento, você tem que deixar o passado para trás. Deixe os ressentimentos para trás. Porque ninguém começa coisa nova se não deixar para trás essas coisas velhas. E o que você viveu hoje de manhã já foi passado. Agora você está com essa oportunidade do novo. Sabe que a sua fé que você usou todo esse ano passado, ela ficou velha. Ela ficou velha. E agora você precisa de uma fé nova. Você não vai ficar usando aquela fé velha do ano passado, que ela ficou velha. Agora você precisa de uma nova fé para você continuar. E sabe que o seu ânimo que você tinha o ano passado, ele ficou velho. Agora você precisa de um novo ânimo, um novo ânimo. Você precisa também ver que a leitura que você fez no ano passado, eu li muito a Bíblia, eu li pouco a Bíblia. Passou, já passou. Você precisa de uma nova leitura. Então, toda aquela lá já passou, serviu para aquele ano. Mas agora, é tudo novo. Você precisa fazer uma nova leitura, começar a ler de novo as coisas que o Espírito Santo te move e ler a Bíblia muito. Então, a sua leitura precisa ser a leitura de hoje, não a leitura de ontem. É de hoje, começar tudo de novo. Sabe que o seu amor, o amor que você exerceu nesse ano que passou, já passou. Que você precisa agora de um amor novo. Você precisa renovar o seu amor. A maneira como você amou quem estava ao seu redor, já passou. Você precisa de um amor novo. Você precisa, pera lá. Você precisa amar diferente. Você precisa começar uma coisa nova no amor. Mas nós vamos ter isso em outra palavra. E aí o pano de fundo dessa série, então, é isso. Uma coisa nova. E hoje, então, é a coisa mais importante. E precisa ficar bem claro diante de nós qual é a coisa mais importante. Então, a coisa mais importante da sua vida é aquela que você se empenha mais, dá mais tempo. Mas a proposta dos filhos de Deus é que a coisa mais importante seja Deus. Nós vimos no Salmo que o pastor Valsemir falou, que o rei Davi disse, uma coisa eu peço ao Senhor. O que você está pedindo ao Senhor? Muitas coisas e menos essa. Eu peço isso, eu peço aquilo, eu quero ver só as mãos de Deus. Só o que Ele faz. Mas o rei Davi, que tinha tudo, ele viu que aquele tudo não era o suficiente. E ele disse, uma coisa só eu peço ao Senhor. E a buscarei
E essa é a proposta dessa manhã. E eu espero que você acolha no seu coração a palavra. Que você saia daqui com uma proposta nova de colocar essa coisa que é o Senhor e a sua presença em primeiro lugar. Há um texto que nos diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá toda a força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que jurou a seus pais. Porque nós buscamos muitas coisas. Muitas coisas. E nós precisamos ter claro diante disso. Você pode dizer assim: mas é o meu trabalho. O meu trabalho é a coisa mais importante. Então lembre que é o Senhor que te dá força para adquirir riquezas. Então é Ele sempre em primeiro. É Ele, se você trabalha, é por causa dEle. Porque, diz o texto, é Ele que te dá a força para adquirir riquezas. Você pode dizer assim: é a minha família, que é a coisa mais importante. E aí o texto diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Então, por mais importante que seja a sua família, se não for o Senhor, a Bíblia diz assim, em vão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhem os que a edificam. Nós edificamos e o inimigo vem e derruba o que nós edificamos. Então, percebe que primeiro da família é Deus que edifica, que somente nele nós podemos edificar a nossa família. Talvez você possa dizer: mas a coisa mais importante é me divertir. A vida tem que ser uma diversão, a coisa mais importante é me divertir. E aí o texto de Provérbios 3,17 diz: os seus caminhos, os caminhos do Senhor, são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas de paz. Só Ele é o caminho mais delicioso. Talvez os seus divertimentos você goste, porque você não experimentou ainda do que Deus oferece. E Ele diz assim, que os que experimentaram disseram: os caminhos do Senhor, eles são delícias, e todas as suas veredas são paz. Então, se é a diversão, em primeiro, é os caminhos do Senhor. É a maneira como andamos que é melhor, porque são delícias e são paz. Caminhar adiante, então é Ele em primeiro lugar. Antes de qualquer diversão, antes de qualquer coisa é Ele. E ali Ele fala assim também no Salmo 92: tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. É essa verdadeira alegria, que é a que vem de Deus, que não importa o que aconteça, você permanecerá com alegria. Porque é uma alegria que desce de Deus, independente das circunstâncias. Quando você conhece a Deus, o quanto você conhece a Deus, o quanto você experimenta Deus, porque Ele está vivo. Então, alguém que está vivo se move. O quanto você experimentou a presença de Deus, sabe que você parou, pera lá, tem coisa no ar, tem coisa aqui. O quanto você experimentou no ano de 2023 a presença de Deus. Foi só aqui no culto? Em casa não experimentou? Então, Deus quer fazer coisas novas, desde que você queira que Ele faça. Experimentar. Você já experimentou tudo de Deus? Nunca. Ninguém de nós já experimentou tudo de Deus. Mas vamos avançar. Vamos querer mais de Deus. Porque quando nós conhecemos tudo de Deus, Ele se tornará. Se nós experimentarmos a presença, como disse, um dia nos teus átrios valem mais que 1000, quer dizer, o salmista. Um dia nos teus átrios valem mais que 1000. Quando você experimenta a presença de Deus, as outras coisas ficam tudo em segundo lugar. Porque a presença de Deus, ela vai ficar em primeiro. Porque aí você vai poder dizer, as delícias do Senhor.
Você já foi tocado profundamente por Deus? Se não foi, deseje ser impactado por Deus. Não importa onde você esteja, mulher lá na sua casa, lá na sua cozinha, lá lavando a louça, você pode ter um impacto profundo de Deus, desde que você deseja. Davi, ele tinha essas experiências, porque ele buscava. Ele disse uma coisa: eu quero e eu vou buscar, que eu possa morar na casa do Senhor. Por isso que ele fez até uma tenda. Ele fez até uma tenda para estar lá, na presença de Deus. E ele descobre o que é mais importante. E o propósito da vida dele, em primeiro lugar, passou a ser a buscar a presença de Deus, com o desejo profundo de se deleitar, de ter satisfação em Deus. O mundo oferece muitas coisas lá fora para as pessoas que estão lá e também para as pessoas que estão dentro da igreja. O mundo oferece muitas coisas. E o mundo, ele dá assim, eu vou te dar satisfação. E as propagandas, elas propagam isso. Eu tenho a resposta para a sua vida. Eu tenho resposta, é comida, olha quanta coisa eu tenho. E é tantas coisas, ele vai oferecendo respostas para você. Então, o mundo quer que você se satisfaça. E ele não só oferece lá fora, ele oferece para os da igreja também. Olha, eu tenho coisa melhor para você. Olha, fica lá o dia inteiro lá assistindo coisas. Fica lá, olha, você vai se satisfazer. Aí assiste um, assiste o outro. Aí quando termina, que quer assistir mais, sabe por quê? Que quer assistir mais? Porque não saciou, porque não preencheu. Aí precisa mais. É isso. É isso que o apelo que está no mundo. Mais. Por que mais e mais e mais? Porque não sacia. Porque não preenche dentro de nós. E eu espero que esse novo ano seja para você um ano da presença de Deus. Um ano da presença de Deus. Eu espero que na sua casa seja um ano da presença de Deus. Aonde a busca da presença, e quando a busca, todo que busca acha, todo que pede recebe, todo que bate abrir-se-á a porta. Algo que satisfaça a alma. Enquanto você não tem um encontro profundo com Deus, você estará buscando no lugar errado. Mas se você buscar na presença de Deus, você vai encontrar a verdadeira satisfação. E Deus criou dentro de nós, isso para que a gente nos mova para Ele. Essa insatisfação para que nós busquemos a Ele profundamente. Ele é a nossa fonte. Ele é aquele que sacia a nossa sede. Ele é uma coisa mais importante de todas as outras coisas. E por isso precisamos buscar a Ele. A Bíblia diz, buscai o reino em primeiro lugar e o restante vos será acrescentado. Um dia eu entendi esse versículo para a minha vida. Entendi porque eu experimentei. Buscar o reino quer dizer, quando você encontra, quando você experimenta, todo o restante que virá será acréscimo. Tudo que virá será acréscimo. Se tem casa, tem. Se não tem, não tem. Se tem carro, tem. Se não tem, não tem. Se tem marido bom, tem. Se não tem, não tem. Mas você tem. Tudo que satisfaz a sua alma. Ser fascinado por Deus. Por isso é o primeiro mandamento. Amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força. O que mostra esse versículo? Intensidade. Então, se eu não vivi essa intensidade no ano passado, agora tem uma proposta. O primeiro mandamento de Deus. Porque Ele sabe que se nós cumprirmos nós buscarmos a Ele, tudo nós teremos. Nada teremos falta. Aí nós podemos dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará, porque Ele supre
todo o meu coração. Isso é intensidade. Davi, então, ele fez a tenda. E aí, até um dia eu já mencionei sobre isso. Davi fez a tenda lá. E ele colocou muitos cantores lá, e ele colocou profetas lá. E ele, então, encheu aquele lugar. E eu imagino, pelo que eu vejo pela Bíblia, que ele disse, gente, vamos buscar o Senhor. Olha, vamos lá. E os outros começaram a ver Davi adorar a Deus. Como Davi, sabe que Davi, eles debochavam dele por causa do amor que ele tinha por Deus? Tá exagerado isso aí é muito exagerado. E eles riam dele, riam por causa do zelo que ele tinha por Deus. Então, claro que ele não gostava disso. Que eles riam por causa desse amor que ele tinha por Deus. E eu imagino, olhando ali os salmos, que Davi levava e adorava Deus de tal maneira, e eu imagino que ele pode ter dito assim, para o Asaf, para aqueles que acompanharam ele, é indescritível o que eu sinto aqui na presença de Deus. E eu imagino que o Asaf, que depois foi o chefe do louvor, o Asaf deve ter pensado, mas como o Davi experimenta? Mas como o Davi parece que ele é tão satisfeito ali na presença? Eu quero também. Eu vou ficar que nem Davi. Eu vou adorar que nem Davi. Eu vou ficar de joelho, sei lá como eles ficavam lá, joelho, de pé, andando. Eu vou fazer isso. E aí, nós vemos Asaf falando como Davi. As expressões, né? Aí nós vemos o Salmo. Os Salmos que também, eu estava olhando, os filhos de Corá. Eles dizem também a mesma coisa. Eles dizem a mesma coisa. Não é esse texto. Eles dizem a mesma coisa. Eles começam, a minha alma anseia por Deus. E aí, a minha carne almeja por Deus. Eu tenho sede de Deus. E aí começa a andorinha encontrou casa. E eu aos teus altares, Senhor. E eles começam a falar. Eu olhei para esses salmos. E eu disse um dia para Deus, Deus, eu quero isso. Eu quero mergulhar na tua presença para sentir o que eles sentem. Não é que a gente deve viver pelo que a gente sente, mas pelo que a gente crê. Mas eu quero adorar quem eles adoram. E eu olhava como Davi. Daí um dia começou a brotar no meu coração esse desejo por Deus, pela presença de Deus. Aonde você começa a ter consciência que o Espírito Santo está com você em todo e qualquer lugar. Ele está na hora do almoço. E ali que às vezes você faz aquela oração bem breve. Mas Ele está ali, cada momento, aonde você estiver. A hora que você está levantando a voz para aquele que está do seu lado, o Espírito Santo está ali contemplando isso. A presença de Deus. E eles estavam ali mergulhados. E aí nós vemos outros salmistas, que você vê que eles experimentaram a mesma coisa que Davi experimentou. Quando nós somos tomados pela presença de Deus, o mundo de Deus se torna tão real, tão real. Eu creio muito, sempre criei muito, desde que eu me conheci, eu criei muito na Bíblia. Acreditei em tudo que estava escrito, sempre acreditei, depois que eu me encontrei com Jesus. Então, para mim, tudo isso aqui é muito real, muito real. Mas aí, quando eu fui para Israel, teve um momento lá que a gente subiu no monte o monte do precipício, que eles falam que é onde Jesus, eles queriam lançar Jesus no precipício, que é o monte mais alto ali. E estando naquele monte, o pastor Luciano Subirá, que estava conduzindo, ele disse, daí disseram assim, lá é o Monte Tabor. A gente olhou para o lado e eu enxerguei o Monte Tabor. E daí foi tão interessante que a hora que eu olhei para aquele monte, comecei a chorar. Daí eu pensei, por que eu estou chorando? E aí eu olhei para os lados, tinha muita gente chorando, olhando para lá. Daí eu pensei, por que eu estou chorando? E daí dentro de mim, assim, é o Monte Tabor. Tabor é aquele que está escrito lá na Bíblia. Tipo, né, quando tu olha a Bíblia, às vezes parece que é tudo do céu, mas é céu e terra misturado.
E aí eu olhei ali o Monte Tabor, e eu não sabia porquê, mas aquilo movia meu coração. E eu chorava ali e falava assim, é aquele monte da Bíblia, é aquele que menciona. E assim por diante. Daí depois a gente passou lá no lugar e falou, isso aqui é a possível casa de Maria. Maria, qual Maria? A Maria, aquela Maria da Bíblia. Aqui, ela estava por aqui. Esse lugar quer dizer que eu ouço tanto falar, eu creio tanto no que está escrito. A gente foi para Cafarnaum, aí eu olhei aquilo lá, eu falei, nossa, mas esse é aquele lugar que a Bíblia fala também, Cafarnaum, e foi para Cafarnaum, e esse lugar, eles pisavam aqui, eles andavam aqui, quer dizer, para mim parecia que a Bíblia estava sendo, eu estava tocando o passado, eu estava lá, podendo tocar o passado. E aí a gente foi lá numa sinagoga, que é aquela que a casa da sogra de Pedro também estava por lá. E aí tinha ainda uns degraus lá, e daí a gente sentou lá, e aí Jesus pisou por aqui. Quer dizer, eu já tinha uma fé solidificada. Mas tipo assim, se eu nunca visse aquilo, talvez não fazia diferença. Mas o mundo é tão real, o mundo de Deus é tão real. E muitas vezes eu mesmo vivi muito no mundo daqui. Sabe, há muito aqui, muito pé no chão, muito pensamento igual aqui. Por isso pensar nas coisas do alto, por isso renovar a mente, pensar como filhos de Deus. A Bíblia nos diz que Ele nos libertou do império das trevas. Sabe quando nós sabemos que é o que impacta a nossa vida, que nós estávamos perdidos. É isso que a Bíblia diz, que estávamos perdidos, destinados à ira eterna. E aí Ele vem e Ele nos transporta para o reino do Filho do amor dEle. Ele faz isso. Deus nos transporta. Então, se Deus nos transporta, quando a gente vê, a gente enxerga o reino. E aí também, então, ele tem um texto lá onde Davi se atrapalhou na vida. E aí a Bíblia diz que Deus se inclinou para ele, tirou ele de um charco de lodo e colocou ele de pé sobre a rocha. Então, se você deseja a presença, se você deseja a coisa mais importante, Deus vai pegar você e vai levar diante da presença dEle. Amém? Você crê nisso? Você precisa crer para que você possa experimentar. Sabe aquela passagem de Marta e Maria? A Marta toda com muitas coisas e a Maria ficou só com uma coisa. E aí, eu creio que muitos de vocês iam dizer assim, nossa, mas a Marta estava trabalhando tanto, mas eles também precisavam comer. E ela estava lá, mas Jesus disse, ela escolheu uma coisa, e não vai ser tirado dela. Deus, a presença dEle, a Marta estava tão ocupada, que ela não enxergou o momento da vida dela. Todos os outros dias, ela estaria ali para fazer comidas e coisas. Jesus não estava se importando com comida naquela hora. E ela, por estar olhando para tantas coisas, deixou de perceber o que estava diante dela. A coisa mais importante estava diante dela e ela não percebeu. Por quê? Porque ela estava olhando para muitas coisas. E aí Jesus falou, só uma coisa é importante. E Davi descobriu essa coisa. E outros salmistas descobriram essas coisas. Então nós estamos iniciando um ano. É um ano de fazer novas escolhas. Qual é a escolha da sua vida? Qual será a coisa mais importante? Você quer fazer um concerto com Deus? Você quer fazer um propósito com Deus? De colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, nos seus negócios, nos seus relacionamentos? Esse é um ano de coisas novas. E eu creio nisso. Mas é você quem decide. Eu vi uma frase que me chamou a atenção, diz assim, ó, não decidir é decidir. Se você sair daqui e não fizer nenhum propósito com Deus e não falar com Ele, dizer com palavras, Deus, eu quero te colocar em primeiro nesse ano. Eu quero a tua presença.
Se você não disser, se você não decidir, essa pessoa aqui que eu olhei, ela diz assim, que não decidir é decidir. E é verdade. Por causa da indecisão, você pode morrer antes de realmente estar morto. Muito forte isso, né? Não decidir é decidir. Por causa da indecisão, você pode morrer antes de estar realmente morto. E aí ele ainda continua dizendo, a morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto nós vivemos. Não deixe morrer dentro de você. Não perca a vida de Deus, não perca a maior coisa, a única coisa, por causa de outras coisas. Não deixe morrer dentro de você a vida que Deus depositou ali. A necessidade de crer, porque é o crer que nos leva, como eu disse, a fé nova, uma nova fé. Então você começa como se você nunca tivesse exercido a fé, de uma maneira mais intensa. Olhe para a sua vida e veja o que precisa usar a fé para gerar coisas novas. O Senhor quer nos dar uma vida abundante e diz lá em Isaías 43:19, continua dizendo, ele diz, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O texto nos diz que, mesmo nos lugares abandonados, eu ouvi alguém falando assim, quer dizer, escrito, ele disse assim, como se Deus dissesse assim, eu te fiz nascer lá na China, lá no meio da dificuldade, lá perseguido, lá naquele lugar. Você guardou o meu amor lá? Você, por acaso, perdeu por causa das dificuldades? Talvez ele diga assim, eu te coloquei lá naquele casamento, que por enquanto te traz dores. Você perdeu o amor por mim só por causa disso? Ou ele te fez nascer lá onde estão sendo bombardeados, lá naquela guerra, lá perto de Israel. Com todas as dificuldades, aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus. Ele pergunta, você perdeu o amor? Os teus negócios não foram bem. Você perdeu o amor por causa disso? Com Deus perguntando, você perdeu o amor por causa que os teus negócios não foram bem? Você perdeu o amor por mim porque essa pessoa que você escolheu não está te trazendo alegria? Você perdeu o amor por mim? E quando nós perdemos o amor, geralmente nós perdemos a fé nele. E eu quero concluir que Deus nunca falhou. Ele não falha e nunca falhará. É isso que diz a Bíblia. Se Deus diz que vai criar um caminho no deserto, Ele vai criar aquilo que você precisa. Tenho testemunhado tudo que Deus tem feito nesse longo desses anos. Eu posso olhar e eu posso ver qual a oração que não foi respondida. Tem umas que não foi no ano 2, mas elas foram respondidas. Eu posso testemunhar. Eu posso ser uma testemunha de que Deus cumpre a sua palavra. E Deus não deve nada para nós, nem como se Ele devesse. Nunca fica devendo nada. E aí nós falamos isso, mas dá a impressão que Deus deve. Deus não nos deve nada, porque Ele já deu tudo que nós precisamos, que é Jesus. Que por causa de Jesus se torna possível uma nova história e uma nova vida. Mesmo que esteja lá, como que acabada, Ele pode fazer tudo de novo. Por causa de Jesus, por causa do sacrifício perfeito, a nossa história pode ser mudada. E pelo poder do Espírito Santo, que gera e que cria todas as coisas novas, nós temos tudo o que nós precisamos. Um só Deus nessas 3 pessoas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Deus está fazendo coisa nova, como diz o texto. E Ele não vai nos deixar de fora,
se nós desejarmos. Você deseja isso? Deseje de todo o teu coração. Eu quero algo novo. E nesse culto, a proposta é que você tenha um novo relacionamento com Deus, que é a coisa mais importante. No outro culto, você vai fazer outras coisas. Mas essa primeira é isso. Então, por isso, para viver o novo de Deus, você precisa esquecer o passado. Deixar o passado no passado. Crer no que Deus está fazendo. E Ele está fazendo algo novo na sua vida. Amém? E escolher. Faça a escolha que Deus é o mais importante. E aí, nós podemos dizer, eu espero que você possa dizer, que uma coisa você vai pedir neste ano. E você vai buscar essa coisa. E eu espero que seja a presença de Deus. Amém? Eu quero encerrar lendo o texto de um salmo, Salmo 84, que diz, é o Salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Eu, os teus altares. Eu quero convidar você agora a se colocar com mais intensidade na presença de Deus. Agora, eu falei, eu trouxe a palavra que eu creio que Deus colocou no meu coração, mas agora é um momento da tua resposta. Agora é você e Deus. Eu convido, se você quiser, baixar a sua cabeça, curvar a sua cabeça, fecha os seus olhos aí, fica aí no secreto com Deus. Eu não posso responder por você. Eu não posso desejar por você. E eu penso que nesse momento Deus espera uma resposta sua. O que você tem para dizer para Ele? Esse é o momento de responder. Depois de tudo que você ouviu, o que você vai fazer com isso? Lembrando que não decidir é decidir.